Há coisas que não se explicam com lógica. Elas invadem o homem quando ele menos espera, ou talvez quando ele mais precisa. São lampejos de eternidade que rasgam a superfície do tempo. São vislumbres, sussurros, ecos de algo que chamamos de visão, mas que talvez seja mais real do que tudo que nossos olhos naturais conseguem captar. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Foi durante um jejum que isso começou, mas não um jejum feito por superstição ou barganha. Era um vazio de dentro que pedia um eco do céu. Uma alma que já não se satisfazia com orações vazias ou cultos apressados. Um espírito cansado da aparência de piedade, faminto por substância. Jejuei não apenas do alimento, jejuei do barulho, do orgulho, do excesso de mim mesmo. E à medida que o corpo enfraquecia, algo dentro de mim começava a despertar. Não era uma força, mas uma sensibilidade. O tipo de sensibilidade que faz com que você perceba que há mais nesta vida do que carne e sangue. Que há uma cortina e, às vezes, ela se move. As visões não começaram como cenas cinematográficas. Não houve trovões nem línguas de fogo no teto. A princípio, eram apenas pensamentos mais nítidos, como se as ideias tivessem ganhado uma claridade estranha. Como se alguém estivesse cochichando no meu espírito. Era como se Deus, ao ver meu esforço de me esvaziar, começasse a soprar dentro de mim imagens de outra realidade. Percebi então que as visões não são privilégios de escolhidos, mas respostas a corações rasgados. Corações que não estão à procura de poder, mas de verdade. Corações que pararam de correr atrás das bênçãos, porque entenderam que o maior milagre é perceber a presença. E essa presença se revela. O jejum me levou ao deserto. Não um deserto geográfico, mas existencial. Lá as máscaras caíram. Lá percebi o quão fragmentado eu era. Quão vaidoso, ainda que falasse de Deus. O deserto não é cruel. Ele é honesto. Ele mostra quem você é quando tudo é retirado. E foi no silêncio desse deserto que as visões começaram. Não visões para mostrar o futuro, mas para mostrar o invisível do presente. Vi coisas que estavam diante de mim o tempo todo, mas que a distração me impedia de perceber. Vi a guerra espiritual nos olhares indiferentes. Vi o Espírito Santo suspirando dentro de mim em momentos em que pensei que ele havia se calado. Vi o reino, não como um lugar, mas como uma realidade que invade o agora, sempre que alguém escolhe obedecer, mesmo sem entender. E vi anjos. Sim, vi. Não com os olhos carnais, mas com os olhos do Espírito. Uma percepção que ultrapassa a retina e toca a alma. Eles estavam ali, tão reais quanto o vento, tão presentes quanto a solidão. Suas presenças não eram doces nem místicas. Eram fortes, firmes, quase indizíveis. Eles estavam em missão, e eu era parte dessa missão sem saber. Compreendi que o jejum não ativa visões como um botão mágico. Ele nos coloca em sintonia. É como se a estação de rádio do céu estivesse sempre transmitindo, mas a nossa alma estivesse cheia demais para sintonizar. O jejum limpa o canal. Ele não obriga Deus a falar, ele nos torna capazes de ouvir. As visões me mostraram o estado do meu próprio coração, e isso doeu mais do que qualquer batalha espiritual. Porque é fácil guerrear contra demônios que não vemos. Difícil é encarar as fortalezas que erguemos dentro de nós. Vi orgulho disfarçado de zelo. Vi vaidade vestida de unção. Vi feridas que ainda sangravam, mesmo quando eu jurava estar curado. Mas também vi graça. Uma graça que não era um pano para cobrir a sujeira, mas uma espada que rasga e cura ao mesmo tempo. Vi que o Espírito de Deus não se impressiona com nossas falas bonitas, mas com nosso quebrantamento silencioso.
Vi que há mais poder em um joelho dobrado no secreto do que em 1000 pregações eloquentes. Talvez você esteja esperando uma visão que te diga o que vai acontecer amanhã. Mas Deus quer te mostrar o que está acontecendo agora, dentro de você. Porque antes de revelar o futuro, Ele quer restaurar o presente. Antes de te dar visões celestiais, Ele quer curar sua visão espiritual. Foi isso que aconteceu comigo e eu ainda estou nesse processo. O que me surpreendeu nas visões não foi o que vi, mas quem se tornou aquele que viu. O jejum havia me despido até o osso, e despido de mim, comecei a enxergar com os olhos dele. A maior visão que alguém pode ter é enxergar com os olhos de Deus. Quando isso acontece, tudo muda. Você olha para o irmão frio e já não sente raiva, mas compaixão. Você contempla os seus próprios pecados e não se esmaga de culpa, mas chora pela oportunidade de ser transformado. Você olha para o mundo e não vê apenas caos, vê a urgência. Vê que o tempo está em contagem regressiva, que há pessoas presas em grilhões invisíveis e que Deus está convocando os seus para verem o que outros não veem. As visões não vieram para massagear meu ego espiritual. Elas vieram para me quebrar, me colocar de joelhos, me fazer entender que quanto mais se vê, mais se serve. Que quanto mais se entende, mais se chora. Vi a glória de Deus em detalhes que antes pareciam comuns. No nascer do sol que invadia a janela às 5 da manhã, enquanto eu orava em silêncio. No rosto do meu filho, quando ele ria sem saber da luta que eu travava por dentro. No "eu estou contigo", sussurrado dentro da alma, enquanto tudo do lado de fora dizia que Deus estava longe. Sim, as visões me ensinaram que ele nunca esteve longe. Nós é que estamos muitas vezes distraídos demais para notar. E então, vieram sonhos, mas eram mais do que sonhos. Eram encontros, lugares onde a lógica do mundo parecia não existir, onde o tempo era espremido como uma folha de papel, e o espírito via o que o corpo jamais poderia suportar acordado. Sonhei que estava diante de um campo branco, e cada passo que eu dava fazia surgir raízes aos meus pés. Vozes me diziam: "Você foi plantado onde ninguém vê, para dar frutos onde todos verão." Acordei tremendo, não de medo, mas de um tipo de temor que não conhecia. O temor de ser chamado por aquele que tudo vê. Outro sonho, eu andava por entre uma multidão cega, tentando alertá-los de um incêndio invisível que se alastrava pelo céu. Mas eles apenas sorriam, como se estivessem anestesiados. E ouvi uma voz dizer: "Eles não verão enquanto você não clamar com lágrimas." As visões, Henrique, não foram para entretenimento espiritual. Foram convocações, chamados, convites. Cada uma delas dizia, de um modo ou de outro: "Volta para mim com todo o teu coração." Percebi que o jejum havia me colocado em um lugar de responsabilidade. Porque quando você vê, você não pode mais fingir que não viu. Você não pode mais andar como antes, falar como antes, viver como antes. Quem teve visões do céu jamais se conformará com a terra. E então compreendi. O jejum não foi a causa das visões. Foi o caminho, a ponte, o altar onde o meu eu foi deitado, e Deus acendeu o fogo. Hoje, quando falo disso, não é com vaidade, mas com lágrimas. Porque eu sei, há muitos que Deus deseja visitar. Há muitos a quem Ele quer mostrar o invisível, mas estão cheios demais, barulhentos demais, cansados demais. E por isso, deixo este apelo, não como quem fala de uma experiência mística, mas como quem provou de algo que mudou tudo. Faça o jejum que rasga a alma, que cala a carne, que sacode o espírito. Não jejue apenas do alimento. Jejue da vaidade, da pressa, da superficialidade. Se entregue ao silêncio. Rejeite o palco. E Deus, que vê no secreto, te fará enxergar o que olhos não veem. E quando você vir, você saberá. Não foi imaginação, não foi alucinação. Foi Ele, o Deus invisível, tornando-se visível para aqueles que o buscam com todo o coração. Pois como está escrito: "Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes." Jeremias 3:6. Ele ainda fala, Ele ainda mostra, Ele ainda abre os céus para os que se esvaziam da terra. E as visões não são o prêmio. Ele é.
E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo, há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.